Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2009, sábado. O verbete é 1372, 4 páginas, 45 logias e 8 máximos. O tema é resíduo mitológico. A especialidade é a holomaturologia. O resíduo mitológico é a carga de tolices antigas, de mitos de toda a ordem, incrustados no micro-universo cognitivo da consciência inexperiente ou invigilante, e atravancando o desenvolvimento intelectivo e a autolucidez consciencial. Aí vem o descarte das irracionalidades, a decantação das ideias espúrias, o ato de dar a descarga nas inutilidades em geral, o ato de deletar a ineficácia histórica. Agora, as quimeras remanescentes, as mesmices ideativas, as ficções improdutivas, os resíduos simbólicos, a inconsistência dos referenciais míticos, infantis e adultos, os arquétipos doentios, as fabulações infantis na idade adulta, a ultrapassagem dos gargalos intelectivos, a eliminação dos mitos pessoais, a saída do labirinto das tolices. Na argumentologia, nós temos uma taxologia de 30 resíduos mitológicos ainda vivos na condição de noções admitidas e condutas aplicadas na vida de milhões de pessoas vulgares no terceiro milênio. Tem 30 itens. E nós falamos aqui na frase enfática: em plena efervescência cognitiva do terceiro milênio, os mitos, em geral, ainda fazem enormes estragos no desenvolvimento intelectual das consciências vulgares, homens e mulheres. Você ainda conserva mitos? Em quais áreas de conhecimento? Nós estamos falando aqui dos mitos que a pessoa já sabe que são mitos. Porque tem a opção de mito que a pessoa conserva e que ela nem sabe que é mito. Ela acha que aquilo ainda é realidade até hoje. Agora, pergunta. Esses dias estava escrevendo uma carta para o senhor, que ainda não enviei. Mas ao escrever, fiz um balanço de toda a minha vida. Em seguida, comecei a ser um material sob a síndrome de Asperger. E percebi que tenho todas as características de um aspi. Acontece que entrei na adultidade e agora não dá para deixar para lá. Eu sempre tive esses problemas e em casa todo mundo diz que eu fico procurando cabelo em ovo. É aquele negócio do pelo em ovo. Vocês sabem o que quer dizer assim da Asperger? Vocês já estudaram isso? Como é que vocês, qual é a definição que vocês dão para isso? Um autismo assim, suave, vamos dizer, eufemístico. É isso? Mas tem um processo de convivência. Eu preciso amadurecer e aprender a me colocar na vida. Conversar, discutir, expor meu ponto de vista. Mas quando chego perto das pessoas, pessoalmente, qualquer pessoa, meu coração acelera e eu simplesmente fico muda. Por favor, como é que eu começo a mudar isso? A primeira coisa, seja bem sem vergonha e não tenha medo de cair no ridículo. Há 40 anos eu falo com algumas pessoas para ser ridículas, entrar na ridicularia. Isso é que é o ideal. Se a pessoa passa por uma ou duas crises de ridículo, ela supera esse processo dessa síndrome. Porque o problema todo é o orgulho da Idade Média, do feudalismo, da monarquia. Está na cara. Então, minha amiga, você reconhece que você é da monarquia europeia, braba, que apareceu por aqui? Agora, veja, eu sou obrigado a ter vocês aqui comigo o tempo todo, por quê? Eram vocês que eram alfabetizados. Para chegar perto da gente aqui, são só os alfabetizados. Então, vocês me perdoam, porque eu não vejo outra saída. Se vocês encontrarem alguma saída, vocês me dão. O Roberto está aí hoje, vê se arranja uma saída para mim, mas é o jeito. Eu estou de braços abertos, eu nunca fechei a porta para ninguém.
Mas agora, a hora que a pessoa chega aqui, às vezes eu sou obrigado a falar umas verdades para ela. Nem sempre essas verdades são assim, de sobremesa. Às vezes é o remédio amargo que a pessoa está tomando antes de almoçar. Não é isso? Então, essas coisas nós temos que ver. Agora, a primeira coisa é essa: não tenha medo de ser ridícula, de errar. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Não existe perfeição nessa dimensão. Então, pensa bem nisso. Não tenha medo de errar, de ser ridícula, de cometer um agafe. É isso que é o problema mais sério aqui dessa síndrome. Geralmente, que eu sei, é isso. As coisas, não é isso mesmo? Você também mexe com essa turma, você sabe como é que é? Você quer falar alguma coisa? Explica aí para nós. Arranja outra. Eu justamente queria perguntar na taxologia, o 21, perfeccionismo, por que você coloca como sendo... O perfeccionismo é uma das coisas piores que uma pessoa pode ter nessa terra. Então, por exemplo, esse perfeccionismo, às vezes, ele é levado de vir também o orgulho, que é o mesmo da síndrome, entendeu? É a pessoa que quer tudo bonitinho, certinho. Agora, existe aquela pessoa que é assim, mas ela se rebaixa. É o caso do monk, que é o problema da compulsão. E existe aquela outra que é perfeccionista, mas ele fica numa torre de marfim, ele não se rebaixa. Ele fica altivo. Entendeu? É o caso do aviador. Ele Isso. é considerado um Asperger. Ele pode ser considerado um Asperger, não? Você está falando... O Howard Hughes, do filme Dor. Sim. Lá do filme, lá que vocês viram. Pois é, esse cara que eu quis conhecer pessoalmente, porque eu conheci uma que foi namorada dele. Então eu conheci de perto a situação toda. Mas e base... fiquei no mesmo hotel que ele lá. Mas a base era... Em Las Vegas, hein? O principal dele era a questão de Asperger também, né? Mas o problema sério, no fim da vida, não foi isso não. Quando ele ficou mais de idade, deixou crescer o cabelo, estava tudo branco o cabelo dele, e estava um velhão mesmo, bem macróbio. Ele não deixava ninguém chegar perto dele. Ele tinha medo por causa de gêmeos. Outra coisa, tinha várias portas para chegar perto dele. Eu tive até na porta onde era o apartamento dele, um andar dele, entendeu? Lá em Vegas. Eu vi isso de perto. Agora, eu fiquei sabendo muita coisa dele, porque eu considerava esse cara um gênio, mas perturbado. E um dos caras mais ricos também da época dele, entendeu? E isso chamava atenção. E eu queria saber, se eu fosse encontrar com ele, eu ia perguntar qual a relação dele com os judeus, que é o que me interessava por causa do povo que eu estava estudando, que era tudo judeu. Tinha inclusive um que me ajudava indiretamente, que era judeu. Alguma das viagens eu fiz por causa desse homem, que era um judeu, me ajudou. Agora, no caso da criança com a síndrome de Asperger, o que você considera fundamental? Desenvolver as habilidades Fundamental é criar sociais? Um ambiente adequado, um holopensene tranquilo, em que a criança possa desenvolver, se abrir, ficar com o ambiente adequado. Uma coisa boa é esses usos que você e a Graça empregam, esses jogos, aquela coisa toda. A Graça tem obtido algum resultado muito bom com isso aí, né? Para essas crianças. Porque o problema todo é o seguinte: a hora que vem muita gente que vai no contrapelo da criança, principalmente se é um menino, ele fica revoltado e a pouco ninguém aguenta o menino. É o que está acontecendo aí. Somente com um povo que não tem muita educação, que não tem berço, que não tem formação cultural. Isso aí é um senhor problema. Então o negócio é criar um holopensene adequado com estímulos que possam fazê-lo a ter relacionamento, ter interlocução. É o negócio que está falando aqui da interlocução. Agora veja, a interlocução eu levo isso num alto nível. Eu até já escrevi o verbete, que ontem eu falei para vocês que escrevi, eu escrevi essa madrugada. Agora, o verbete eu destaquei aquelas 3 fases etárias da situação. Por exemplo, falando assim a grosso modo, é o inversor, a pessoa de meia idade e a pessoa na terceira idade.
O inversor é de baixo para cima, é ele que recebe. O que está na meia-idade é de igual para igual. E o que está na terceira idade em diante é de cima para baixo, ele é que ajuda. Agora, isso tudo é muito sério. Agora, a fase mais difícil da interrupção, que é a mais produtiva, é justamente a terceira, que é a tal que é descendente. Ela é descendente para quem estudou muito, entendeu? Então, ela se torna ascendente de crescimento do jeito que é para o inversor. Então, o ideal é o inversor conversar com gente de todas as idades, mas principalmente aquilo que eu falei, com as pessoas de cabelo branco, que têm experiência na vida. Agora, o caminho é por aí, isso não tem muita saída não. Agora, uma coisa boa é ver quais são os interesses da criança, para ver que jogos, o que é que você vai levar aquela criança, qual é o interesse dela. Igual a Graça, né, que joga futebol com o menino e tal. Ela chega lá e joga. Professora nenhuma nunca se rebaixou naquela história. Ela chega lá, vai, conquista o menino, ela seduz todo mundo, acabou. Ela liquida com o assunto. Esse é o caminho. E outra coisa, muita paciência. Sem paciência não vai. Jamais ficar exaltado com nada. As professoras lá, eu perguntei para ela, deve ter professor que não é exalta, é gente burra. Porque geralmente aí vocês têm fonoaudióloga, professora, a administradora e a psicóloga. Né? E assistente social. Pois é, assistente social. Agora, isso não pode estar exaltando na situação, não é por aí. Não pode estar com um chicote na mão, nem palmatória, não é por aí. O senhor conhece o trabalho desenvolvido pelo Trigorinho? Por favor, fale um pouco sobre os extraterrestres. De onde eles vêm, como são na aparência, de que maneira se deslocam com suas naves, onde estão localizadas as suas bases, por fim, como podemos fazer contato telepático com eles? Olha, Trigueirinho está cheio de besteira. As trigueretes são tudo meia piradinhas. Eu já falei isso há muitos anos. Agora, esse processo extraterrestre, existem essas coisas. Mas não é do jeito que ele quer dizer lá, que ele arranja, faz os negócios todos, mostrou até foto, desenho, sei lá, uma opção de coisa. É muita bobagem que tem, aquilo tudo é invenção, invencionista. Ufologia tem sua razão de ser, 1 a 2%. 99% é tolice e besteira, mas tem a sua razão. Agora, entrar em contato com isso aí é difícil. O melhor que a pessoa faz é dominar as energias. Olha o seu estado vibracional, você começa a mexer com os processos extrafísicos. Mexendo com os processos extrafísicos, você vai entrar em contato com consciências que são terrestres e extraterrestres. Fica mais fácil. Em O Homem e seus Símbolos, de Carl Jung, ele liga os mitos às bases da psique humana, ou psique humana, um produto do inconsciente que, assim como nossas características biológicas, são frutos da evolução. É o sentido darwiniano. Negar os mitos em nossa forma de ver o mundo, atuando claramente sobre o homem moderno, é para Jung o mesmo que negar a anatomia e fisiologia dos nossos órgãos, que igualmente são assim, não de outra forma, por um processo de seleção. Assim, considero que, comparado com a psique, não há como negar a fisiologia do estômago, simplesmente por ele ser fruto do primitivo. Eu estou de acordo com o caso do estômago, mas sou contra o processo de mito. Mito é mito e leva a pessoa para o buraco. Atrasa a vida, é um atraso de vida, besteira. E outra, tem mito de todo jeito, desde o mito que você não pode comer manga com banana, até o mito que você não deve tomar leite com manga, não pode, veja bem, tomar banho depois do almoço. E isso tudo é aquilo que o povo chama de... Tem vários nomes para isso, mas tem um nome básico. Como é que chama o nome básico? Hein? Não, nem tem outra coisa. Não, tem um outro nome. Como é que é o nome? Também, idiotismo cultural, mas tem um outro nome. Não, simpatia. Não é simpatia? Simpatia, mas tem outro nome. Como é que é o nome? Crendice, o que mais? Mas tem mais, tem mais. Existe um básico nessa história toda, que a pessoa...
Hein? É tipo simpatia, mas tem outros nomes equivalentes à simpatia. Uma simpatia é o que chegou mais perto da realidade. Valdo, eu estava vendo o mito, parece que dá a impressão que tudo é nosográfico e o tema é neutro. É sim, Mas eu coloquei neutro aqui porque há resíduos que a pessoa não sabe que é mito ainda. Então você não pode falar que é nosográfico dela, é ignorância, é incompetência, é falta de estudo. Que eu pensei... Não é propriamente. Então, por exemplo, eu não posso falar que o princípio consciencial foi criado simples e ignorante, que isso é nosográfico. Não. Não é nosográfico. Você está entendendo? Ele Aí não é o problema da mesmo... filosofia social. Ele é uma besteira. Agora, eu estava pensando porque se usa muita coisa da mitologia. Sim. É lógico, Não, no não sentido, tem jeito. sentido figurado. Desenvolver um estudo, por você isso... não tem jeito sem mitologia. Não, mas, por sei. exemplo, a hora que o Jung, eu achei que o neutro é por causa disso. O Freud deu aquele monte de valor ele deu um monte estudo, de... isso é bobagem. Ele pôs um monte de termo da mitologia, mas no sentido figurado. Mitologia, para mim, é astrologia. Mas eu também acho é o que primeiro é que tem tudo... aqui dos 30, astrologia. Tudo isso eu também mitologia. achei tudo negativo. Agora... mitologia. Para Borrildo, Borrado e Borroide. E nasceu o próprio termo é da Grécia, né? O mito. Falando na linguagem popular, mitologia. Mas isso o próprio popular, termo né? é grego, não é? Você não viu na etimologia? Pois é. Nasceu do... Agora, o processo é o seguinte, eu de vez em quando eu trago uma opção de coisa sobre mito. Agora, o que eu falo de mito aqui? O resíduo mitológico, o mitismo, os mitos da antiguidade, os mitos culturais, os mitos religiosos, os mitos artísticos, a desmitologia, a mitocrítica, a mitoanálise, a mitodologia, a desmitificação autoconsciente. Estou dando aí o que a gente pode para expor essa situação do Eu mito. concordo com o Weber. Agora, eu usei descarte, decantação, descarga e deletar. Mas você vê que Tem mais alguma coisa que vocês conhecem de julgar fora? Os emunctórios. Sabe o que é emunctório aí? Emunctório da medicina. Você sabe o que é? Perguntar para você que muitos autores aí renomados e filósofos... Temos que fazer aquele livro que eu já mostrei aqui para vocês, A Evacuação da Terra. O mito, a gente tem que fazer aquilo. Eles usam... Fazer a evacuação da Terra do Eles mito. usam o termo da mitologia, mas não no sentido da mitologia. Eles usam, mas o que você acha disso? Eu não... muitos autores, filósofos, o próprio Freud... Não, pois é o que eu falo. Eles usaram muletas. Usou muleta. Tudo muleta, mas na devia ter verdade, explicado isso e meteu o pau. Na verdade, mas não é bom. A hora que ele fala, melhora tudo. Os mitos dele estão aí, correntes, tudo quanto é jeito. Ele criou o mito e a mitologia toda, ele renasceu. O Freud fez o renascimento das pessoas. E o Jung fez o renascimento dos mitos propriamente dito. O Nietzsche usava muito, os filósofos quase todos. Mas o Nietzsche era meio doido mesmo. Aquele lá era meio alterado. Aquele até que a gente passa por cima, tá certo. Não, eu sei. Mas e outra coisa, ele é que influiu o nazismo, pra você ter uma ideia. Foi o filósofo que mais influiu o nazismo. Ele, o Haeckel, alguma coisa, e o Heidegger. Mas o Nietzsche é que influiu demais um pouco. Indiretamente também influiu. Agora, esses termos, de qualquer forma, a gente deve ser contra, né? Eles usarem isso mesmo no sentido que não é mito, mas eles usam aquilo como... Mito é superstição. Sendo superstição é alucinação. Cedo ou tarde chega na alucinação. Porque o uso alucinação é a interpretação de uma realidade errada. Eles usam, já é errado usar o termo porque você está fazendo uma evocação com uma palavra. Isso, e dando valor para aquilo. Agora, você sabe, isso é coisa do feudalismo. O cara aqui que está estudando o problema do feudalismo tem um capítulo inteiro sobre o processo, que ele fala, um sobre o tempo e outro sobre o espaço. Nessa questão do tempo, ele fala sobre o problema também dos mortos. Então, a tendência, por exemplo, das personalidades hoje é fazer a reunião em torno dos mortos. Então, esse negócio de espiritismo, isso era inevitável acontecer cedo ou tarde. Mas agora, por exemplo, lá na sua terra,
há 2000 anos, na sua Roma antiga, eles faziam o cemitério longe da área urbana. Depois eles começaram a trazer isso para dentro. Então tem civilizações, tem coisas assim, separada e junto. Agora, morto devia de ser longe dos vivos, isso está tudo errado. Agora veja, é mito também, é superstição, é loucura. Os romanos, falou dos romanos, eles copiaram a mitologia grega e deram outros nomes. Né? Eu, por exemplo, eu falo dos mortos aqui todo dia, mas são os vivos. Porque todos vocês foram mortos, vocês sabiam? É. Então, cemitério por cemitério, a gente tem tudo aqui, ó. E é muito bom, porque o povo tudo já saiu da sepultura, já veio com outro corpo. Quer dizer, eu fiz exumação de vocês. Tá certo? Uma última coisa. Veja só, eu fiz exumação de vocês. Se deu, eu queria. Última coisinha, você falou que tem certos mitos que a pessoa é inconsciente daquilo. Dá um total. exemplo, por exemplo. Por isso a gente tem que respeitar a ignorância. O exemplo, por exemplo. Uma pessoa que é pedeuta, ela não é doente. Ela é inexperiente, mas você não pode levar isso. Isso é aquele negócio da justiça, da psicologia da justiça, a psicologia do direito, a psicologia social, a psicologia do comportamento. Uma hora eu vou trazer um livro muito bom, que saiu agora recentemente, de um cara sobre o processo do direito da personalidade assim, na sociedade, muito interessante. Esse é muito bom, porque ele pegou tudo quanto é opinião dos leitores e procurou desdobrar e mostrar o argumento que o leitor estava querendo. Muito bem feito. O cara é inteligentíssimo. Algum exemplo de mito, por exemplo, na ciência? Deve ter. Sim, a ciência tem. Um dos mitos maiores que a ciência tem é o problema da pesquisa não participativa. Você quer maior mito do que esse? Isso é dogma. Piores que tem por aí afora. Isso aí é uma loucura. Outra coisa, você quer coisa mais obscura na ciência convencional? Dizer que o cara morreu e morreu, acabou. Isso é loucura. Os caras hoje estão vendo aí na astronomia, tem trilhões de astros de tudo quanto é jeito. Como é que é possível? Agora isso tudo vai, morreu, se existe, é uma vez só. Eles pesquisam. Agora veja, você pode juntar a ciência convencional com a religião, atrelar e julgar fora em certas coisas. Uma das coisas que você pode julgar fora é a hora que eles falam que vai chegar a um certo ponto na religião que a pessoa dissolve a personalidade, ela se funde no universo. Isso é loucura. Então você tem esse esforço todo para depois virar gás, quer dizer, virar amônia, ou qualquer coisa nesse sentido. Estou falando amônia, para não falar outras coisas. Agora é o último mesmo. Agora é o último. Não falar outras coisas, você está entendendo o que eu quero dizer? Vê se me entende. Agora veja, isso é a religião. Agora, a ciência, não, você morreu, acabou. Agora, então, o fato deles pesquisarem só a matéria não deixa de ser um mito também, né? Só pesquisa a matéria. É lógico. Não, e o problema deles ter medo de si mesmo. Eles não estudam a si próprio por medo de si próprio. Ele não quer saber da realidade dele. Gente, nós temos um monte de gente que não é da ciência eletrônica, chega aí, que foge da Conscius, que foge da Apex, que foge do conscienciograma. São essas pessoas que eu pego o livro conscienciograma e dou na hora. Ó, você vai ler isso, para chegar com problema em cima da pessoa. Professor Valdo, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, eu gostaria que o senhor comentasse sobre as representações irracionais e insuspeitas. Por favor. As representações irracionais e suspeitas são o seguinte: as coisas que a pessoa tem que não são mitos, mas que devido ao desconhecimento dela, aquilo funciona como um mito na vida dela. Então, ela tem uma série de condições que ela não vê. Então, uma das coisas que tem mais nesse sentido é o problema da confluência das interatividades, que é o problema da sincronicidade na vida da pessoa. Então, por exemplo, a hora que eu falo sobre 11, falo sobre dragonas, o povo vai achar que isso tudo é superstição ou é idiotismo qualquer religioso ou alguma coisa na base de mito.
Mas o meu problema é que eu vivencio isso. Não adianta falar para mim, isso não pega. Eu sou totalmente refratário ao processo. Passa, mas não pega. Porque eu já vivenciei, eu uso o princípio da descrença. As coisas que eu falo, que eu tenho experiência, minha mão tem 5 dedos. Isso aqui é da antiguidade que o povo falava isso. Eu já usei isso em vidas anteriores. Eu falo isso faz mais ou menos 70 anos. Minha mão tem 5 dedos. Não adianta vir dizer que tem 6, porque não tem. Aí o cara chegou e falou, não, Arvaldo, você pode ter um extra numerário, extra físico. Eu falei assim, e a vovozinha, vai bem? Daqui a pouco ele vai querer fazer aquilo que o meu professor lá de medicina tropical queria. Não, a biologia está toda errada. Essa fisiologia está tudo errado. O ideal, por exemplo, no corpo do homem, não era nada disso, não. Em vez de ter um pênis só, devia ter uma coleira deles aqui, ó. Tudo aqui na cintura. Então, é a mesma coisa do processo do dedo. Então, veja, isso não adianta que só tem 5 dedos mesmo. Não adianta. E é o meu normal. E outra coisa, eu já vi que um monte de vocês, todo mundo aí tem 5 dedos. Quando tem 6 é extranumerário e o cara é teratológico. Quer dizer, um monstro. A verdade é essa. Então, veja, isso é uma base que liquida com a superstição, a alucinação, o mito, a quimera, a ilusão, o excesso, por exemplo, de magística. Isso aqui acaba com o excesso de magística. E outra coisa, isso coloca também a ciência convencional em xeque. Está entendendo? Por quê? Se eles querem fazer a coisa concreta, então só vão falar na coisa concreta. Não venha com esse processo que a pessoa está vendo a distância na astronomia e eles acham que aquilo tudo está certo. Nem sempre. Eles não pegaram. Eles não apalparam. A minha mão pode ser apalpada, ó, você pega. Como é que fica? Então, são condições que nós devemos ponderar para a gente ter uma visão mais ampla da realidade. O senhor teria outro exemplo em relação a essas irracionais? Um exemplo prático das irracionais? Esses processos, vamos dizer, mais sérios, os irracionais, as representações irracionais e suspeitas, tem uma série daquilo que a pessoa tem, que eu estava falando, a simpatia, o jeito que ela criou na infância, o que a mamãe falou, o que o papai falou, que o vizinho falou, que a professora explicou no curso primário, e a pessoa guardou aquilo, mas que aquilo é superstição, quase sempre provincianismo, coisa da província, quase sempre regionalismo, coisa da região. Então a pessoa dá valor para aquilo. Isso também você pode colocar como representações irracionais. Tem uma série delas. Agora, pensa bem, quanta coisa você não teve que retificar. Pensa, você que veio da Bahia, presta atenção. A Bahia talvez seja um dos mais carregados da área, né? Um outro lugar que é carregado, às vezes, que é um da turma aí, ó, de província, das mais avançadas que estudam mais, mas que é muito carregado, é o Rio Grande do Sul. Lá também tem umas coisas esquisitas. Ó, o negócio deles defender o chimarrão até hoje. Outra coisa se transformou em símbolo. Não, gente, vamos entender isso. Como é que é possível? Agora, outra coisa muito séria, é o processo todo que envolve a eclésia, ou seja, o processo da igreja, tudo que diz respeito ao canonismo, desde a badalada do sino, está entendendo? O incenso, a liturgia, a procissão, a imagem do santo, seja pintada, ou seja, esculpida em madeira, em barro e tudo mais. Isso tudo é um processo dos mitos. Então, por exemplo, o mito maior é aquele que eu falo, a maior santa do Brasil, você sabe qual que é, né? Aquela que apareceu. Agora, o que se passa? Ela apareceu no Rio, que tudo foi em Goiás, e era um espantalho. Ela servia de espantalho para espantar os passarinhos que estavam comendo arroz que estavam plantando. Agora, a pessoa achou, deu um vento muito grande, aqueles ventos que dão aí, vendaval, levou, sabe, o scarecrow, quer dizer, o espantalho.
E eles acharam que aquilo, então, foi a Santa Nossa Senhora da Aparecida. Essa é que é a padroeira do Brasil. Então, veja, tem um espantalho atrás disso. Na minha infância, lá em Minas, já falava. O Brasil ainda tem problema, porque tudo depende desse espantalho. O povo fica exaltando e homenageando o espantalho, quer dizer, é um problemão isso aí. Agora, o povo contava isso tudo, que o negócio foi de Goiás. A igreja acertou, entende? A lenda é outra, a saga que criaram é outra. Mas é isso que tinha. Envaldo, você pode fazer uma relação do verbete com o processo da mesologia? Como é que fica mesologia? isso? Não, a mesologia aí é muito importante pelo seguinte: você arranja os mitos de acordo com o ambiente que você vive. Então, o seu meio ambiente, o ambiente, o holopensene, a mesologia. Então, por exemplo, eu tenho uma opção das minhas coisas que é da época lá. Perto da minha terra tinha o processo de mineração. Então, a opção daquilo que eu aprendi, né? Junto com os mitos, eu aprendi a opção de outras coisas também, junto com isso. Agora, a gente, com o tempo, eu fui cortando aquilo tudo. Agora, veja, até as revistas antigas tinham mais mito do que as atuais. Hoje está difícil de falar em mito. Você pega, por exemplo, uma série de revistas mais técnicas que tem por aí, e ela fala assim, o que é real e o que é mito. E coloca, às vezes, 10 coisas diferentes, dentro da medicina, dentro da ecologia, dentro de várias áreas. Vocês olham as revistas modernas todas, trazem isso. E isso esclarece muito o povo, é uma beleza. Agora, por exemplo, ainda não apareceu isso para a mulher. Por exemplo, o mito das coisas que passa no rosto, o que você vai tomar banho, a roupa que você tem que ter. Tem muito mito, e eles não levam isso a sério, porque não pode afetar, que é o processo da mulher. As revistas de mulher eu não vejo falando em mito. Você está entendendo como é que é? Então tem as bobagens todas, desde o cocô do passarinho lá da África, até outra coisa. Aí tudo você pode passar no rosto que vai ajudar a sua pele, é assim que eles falam. Agora veja, cocô de passarinho que ajuda o rosto, tem paciência. Não dá, né? Então, lama, não, e lama podre, etc., negócio fedorento. Quer dizer, água do Ganges. Vocês querem maior mito do que o rio Ganges, na Índia? Vocês querem estudar mito? Vão à Índia. Eu não fui lá, porque eu não podia perder tempo nessa minha vida com esse negócio de mitologia, não dá. Eu sou da época da mitologia antiga, quer dizer, e uma boa parte de vocês não devem perder tempo com isso. Que a maioria aqui foi Pítia, Pitonisa, etc., tiveram lá Álgore. Vocês fizeram um monte de coisa, já adivinharam muita bobagem para os outros. Então, como é que fica? O mitólogo Joseph Campbell afirma que seu livro As Máscaras de Deus, que a mitologia tem uma base genética na construção e desenvolvimento da mente e da cognição humana, já estando presente nos animais e sendo um motivador constante na busca de transcendência por parte de algumas consciências, algumas delas, inclusive, tornando-se figura mitológica que realimentaram esse mito motivador, o qual ele chama o mito do herói. Por exemplo, Buda, Hermes, Krishna, Orfeu, Fo-Ri, etc. Qual a opinião do professor sobre esse processo intrínseco que permeia o inconsciente coletivo da humanidade? Não acha necessário o conhecimento da mitologia profunda para que se compreendam esse mecanismo inconsciente coletivo? Você vai lá, estuda, depois você joga fora. Cospe fora tudo isso, para você não perder tempo. Porque nós temos perdido tempo através dos milênios, com esse negócio de fantasias, mitos, quimeras e besteira de superstição. De modo que isso tudo aí, o Campbell é um dos caras que mais entende de mitologia. Mas eles deviam de combater o negócio frontalmente, e a gente não vê isso. Sempre eles puxam brasa para o povo ainda exaltar o mito de algum modo. Isso é uma loucura. Atualmente vejo uma infantilização na adultidade, como se os adultos buscassem a infância perdida, até com festa de aniversário, com motivo de Cinderela, Branca de Neve, Batman, fora a existência da Disney World e outros parques temáticos. Até existe uma escritora americana, a Maggie Cabot, que se veste como se fosse uma princesa. Quais são os fatores profiláticos contra as fabulações infantis na idade adulta? Além da antimaternidade sadia, quais outros fatores são necessários? A primeira coisa é o seguinte: se uma coisa não presta, não presta mesmo, não faça maquiagem, corta fora. E não vá no beco de nenhuma crendice do momento. Moda, a primeira maior
besteira que tem de mito é a chamada moda, principalmente a moda feminina. Essa primavera, o que é que já decidiram? Qual é a cor da primavera? Qual é o tipo de roupa que tem? É o transparente? É o azul? Quer dizer, isso tudo é indústria cultural besta. Uma mulher que segue a moda o tempo todo é burra, burralda e burrilda. Eu falo isso faz 60 anos. A mulher que se preza, ela vai olhar o tipo, a constituição dela, a apresentação dela. E ela vai fazer a moda dela. Não vai seguir as bobagens de todo mundo. Porque a mulher quer seguir a bobagem do jeito que é feita na caserna. Cada um tem o seu uniforme, suas coisas todas. Besteira. Qual o ponto de equilíbrio entre a neofilia radical e o aproveitamento, a reciclagem do lixão, restolhos e sedimentos de nossa história? O ponto de equilíbrio é o seguinte: vê o que é, que você já estudou a história toda, então você joga fora aquilo tudo. E pensa daqui para frente o que você está fazendo. E não repetindo a história, mas fazendo algo mais. Isso é que nós chamamos de autorrealizamento produtivo, edificante, construtivo. É aquele que está em desenvolvimento, há um progresso, há evolução. Isso é que nós temos que ver na história. Esse é o ponto de equilíbrio mais sério. O que é que você está fazendo de novo? Vamos ver o que é. Esse é que é o processo. Qual é a sua mega GESCOM novíssima, original, inédita, inaudita? Como é que é? 0 quilômetro. Que tipo de ligação as pessoas que dessomam juntas em acidentes podem ter umas com as outras? Sempre tem. Todo tipo de dessoma provocada por acidente é contrafluxo até um certo ponto. As crianças que ressomam em lugares onde a mortalidade infantil é alta, têm PROEC estabelecida para curta duração? Depende. Qual é a inter-relação com consciências que trabalham para melhorar as condições de vida e de saúde desses lugares, que acabam diminuindo a mortalidade infantil? Essas crianças acabam tendo moratória? Sim, tudo. Uma pessoa fez o bem, aquilo tem uma resposta positiva para ela. O aumento de expectativa de vida de uma população, promovido pela melhoria mais acelerada de qualidade de vida e de saúde, pode ser considerado moratória? Às vezes sim, mas cada caso, você está querendo generalizar muitas coisas. Isso aí a gente tem que ver caso por caso, para a gente ver se é ou não. Senão não dá. Agora, isso aí são perguntas que foram elaboradas durante o encontro do Colégio Adesivo da Dessomatologia. Eles mandaram para mim aqui. Essas perguntas que eu acabei de falar. Agora, isso tudo aqui tem que ver caso por caso e ver como é que é. Agora, tem muitas aqui que a gente pode falar. Todo tipo de dessoma provocada por acidente é contrafluxo? Depende, mas uma boa parte deles, mais de 51%, sim. Tem que ver aí o percentual e ver o caso em si, né? A gente vê para onde nós vamos. Mas isso é possível. Professor, queria que você fizesse uma relação entre coleiras do ego e mito. E mito. A coleiras do ego é o seguinte: a pessoa sofre a coleira do ego se ela quer. Quanto mais ela é genuflexa, mais ela sofre a coleira do ego. Todos nós temos pressão e coesão, ou assuntos, ou força coercitiva das coleiras sociais do ego sobre a gente. Mas umas pessoas sofrem, outras não. Porque a pessoa sabe saltar de banda, ela tira, ela é refratária, ela já superou aquilo, já ultrapassou o processo. Agora, o mito, ele existe de todo lado. E outra coisa, depende do local. Aqui, por exemplo, em Foz, é muito fácil você estudar o mito. Tem 79 etnias. Quer estudar idiotismo cultural? Aqui é um campo fértil. Tudo que vocês pensarem tem em Foz. Agora, tem as coisas boas também, dessas etnias todas. A primeira, o povo vive em paz uns com os outros. Há uma coexistência pacífica nisso. Eu já tive em casa aqui, de mais de dúzia de etnias, de casas diferentes. Casa de chinês, casa de italiano, casa de alemão, casa de japonês, tudo. Cada um de um jeito. Quer dizer, eles têm porta aberta, eles conversam com as outras pessoas. Aonde eu já tive mais foi com o chinês, devido ao processo de energia, essa coisa toda. Tem vários que até já me ajudaram muito aí. A maioria das coleiras do ego se
acabam se transformando em mito, se a pessoa se fica Não, inconsciente? já são, né? Para muitos elas já funcionam como mito. Entende como é que é? Agora, tem coleira do ego que não tem saída devido aos processos de clube, o contato que tem, as reuniões sociais que as pessoas têm em conjunto. Isso tudo tem que dar também o devido valor, né? E observar o que é que passa. Professor, aqui na letra A, eu queria saber quais são os traços conscienciais para a pessoa identificar e superar, eliminar esses mitos. O que dentro da consciência ela pode mexer para limpar isso? A primeira coisa é estudar cada reação que você tem. Você tem tendência para isso. Então, estuda essas reações do ponto de vista da psiquiatria, da psicologia, da sociologia hoje. Como é que a pessoa reage com isso? O que é que você gosta mais? Olha bem se essa sua tendência, essa vocação, essa seleção, esse gosto seu, se está dentro dos conformes. Se é uma coisa mais ou menos sadia. Que aí é que vem a situação. Então, por exemplo, você começa a ver aquela pessoa, por exemplo, que passa, hoje é sábado, amanhã é domingo, depois da manhã é feriado. E ele passa jogando videogame esse tempo todo, sendo uma pessoa adulta, está errado. Né? Outra coisa, o outro cara que está vendo só pornografia nesses 3 dias, está errado, tem alguma coisa errada com ele. Então, veja, tudo são mitos. A pessoa tem que ver o que é. Eu estou dando assim, o grosso, que todo mundo sabe o que é. E outra coisa, existe algum caso em que o mito é útil para a consciência, dependendo do nível evolutivo dela? Não, aí é frase que consola. Aquilo que não presta mesmo. Tudo aquilo que nós somos usar uma coisa negativa como positiva é porque a pessoa não soube escolher. Você entendeu o que eu falei ou não? Entendi. Entende? Usar uma coisa que não presta como sendo boa, isso é tapiação. É aquilo que eles falam. Beba vinho que faz bem para o seu coração. E a vovozinha morreu mais cedo? Álcool não faz bem, então está tudo errado. Agora, vocês sabiam que dentro do processo das drogas, o que mata mais é o fumo? Vocês têm noção disso? Bem clara. Por exemplo, não são as drogas proibidas que matam mais, não. É o fumo que mata mais. Então, como é que faz com isso? Por isso que eles estão reduzindo o cigarro, essa coisa toda. Estão certo, o caminho é por aí. Agora, o que está errado na sociedade, que é patológica? Tem uma opção de droga que são permitidas e uma opção de droga que não são permitidas. Agora, veja, essas drogas permitidas é que matam mais. E eles querem agora permitir as outras. É para matar mais gente? Se as drogas não permitidas, proibidas, matam menos, quer dizer que esse negócio da proibição não é tão ruim. Agora, eu vou trazer um livro que o cara responde a dezenas de perguntas sobre isso tudo. Que o povo foi fazendo pergunta. Muito bem feito o negócio dele. Mas veja, ainda não tem uma solução boa que eu dá do jeito que nós estamos falando do ponto de vista cosmoético. Se uma coisa não presta, não faça maquiagem. Não presta. Deixa para lá. Não interessa. Vamos pensar nisso. O processo é a renovação daqui para frente. Professor, lógico, inevitável, eu tinha que falar da China, né? E a mitologia chinesa. Eles estão tentando, vamos dizer assim, eles são conhecidos no mundo inteiro sobre a mitologia dos dragões. E eles mesmos querem, entendeu? Mas até nas revistas, tudo, a pesquisa que for fazer, você vai encontrar o dragão. Por que está tão difícil deles se livrarem dessa... não tem jeito, o negócio tem aí há milênios. Você vai tirar aí de um ano para outro, ou de um século para outro, não vai. Porque eu acho interessante que eles mas querem não é só sair, o dragão, mas o pessoal... tem o Quilim, por exemplo. Eu pensei nele eu também. mesmo coloquei o nome de Quilim no cara que morava lá. Porque o Quilim, lógico, é o positivo. Que é característico do processo lá. Agora, tudo é um processo de mito, né? Que a China não é representante. É a criançada, precisa disso. As bobagens, por exemplo. Você veja, um dos maiores mitos que a psicologia tem um terrível dela, que é aquele negócio. Leve a criança na sua infantilidade ao máximo. Está errado, eu sou contra isso. Acho que não deve fazer isso. Não precisa de recalcar nada na pessoa, não precisa de inculcar nada nela.
Mas é preciso esclarecer as coisas. Nada desse negócio da eterna criança. Isso é o maior mito que tem. Uma loucura, bobagem, perda de tempo. A infância é a pior fase da vida humana. É outro mito, eles querem exaltar a infância. Loucura, não é por aí. Agora, vem a mãe, levando o carrinho no supermercado, ela é mais, tem mais imponência do que a rainha da Inglaterra. Entendendo? É incrível o negócio. E o barrigão? Vai mostrar o barrigão da grávida. Você já viram a pose? Uma bobagem. E outra coisa, uma atriz arranja um barrigão, na mesma hora um monte de outras atrizes. Quer dizer, nem o teatro, nem o cinema, nem a televisão, o povo ainda não. É duro, né? Falta biblioteca, falta holoteca, falta leitura. Falta leitura. Professor, aqui na letra B, aqui na frente, na 7ª linha da fatologia, está a ultrapassagem dos gargalos intelectivos. O senhor poderia aprofundar sobre a origem dos gargalos intelectivos? Os gargalos intelectivos, a maioria deles existe devido ao processo da arte, nas vidas anteriores da pessoa. Devido ao problema da arte, que não exige que a pessoa pense muito, ela vai fazendo espontaneamente o que o instinto dela manda. Então, ela tem que ultrapassar isso racionalizando. Na hora que ela vai racionalizar, ela tem que queimar a mufa, ela tem que usar os neurônios, ela tem que se dedicar a uma interpretação da coisa com, vamos dizer, daquele fato, daquele objeto, aquele objetivo, aquela experimentação, com reflexão. Essa reflexão exige que a pessoa gaste a cabeça. E a maioria não quer, tudo é superficial. E outra coisa, todo mundo quer fazer isso depressa, para ficar pronto logo. É a obra de arte, sabe como é que é? Prêt-à-porter. O francês mesmo tem isso. A roupa prêt-à-porter. Qualquer um pega, é rápido e tal. Os americanos também arranjaram o prêt-à-porter. Como é que chama? Self-service. É o prêt-à-porter deles. Você está entendendo? Tudo isso, no estudo sociológico, a gente vê isso tudo aí, é bem claro. Uma cultura e outra cultura, o prêt-à-porter e o self-service. Eles vivem combatendo uns aos outros, principalmente os franceses são contra os americanos o tempo todo, né? Vocês sabem. Então, os americanos, para não imitar o prêt-à-porter, arranjaram o self-service. Professor, assim, e ampliando isso, esses gargalos, eles podem culminar, desencadear assédio mental somático também? Tem. Tudo que a pessoa tem fraqueza das suas coisas do passado, tem assédio no problema. Agora, esse conjunto de assédio é que cria processo na pessoa, que estabelece os processos de distúrbio e tudo mais. Sim, mas aí nesse caso do assédio mental somático, a origem não seria tanto artística, né? Seria uma outra origem, mais de Mas agora, não, o problema é esse, você tem que ver o conjunto de situações, que às vezes aparece na pessoa um transtorno, mas aquele transtorno, ele significa a reunião de vários processos. E outra coisa, aqueles vários processos não diz respeito a uma consciência desencadeante, mas a um grupo. Tudo isso é um processo de holopensene. Como os assediadores escolhem, esse grupo escolhe que vai ser aquele tipo específico de transtorno ou outro específico? Não, é a própria pessoa, às vezes, quando ela já tem lucidez, ela mesmo vê que aquilo, que tudo caminhou para aquilo. É o melhor para ela, que aquilo já se instalou nela. O processo todo, o próprio psicossoma se ressente disso. Ele vai acumulando, é isso que eu chamo de cicatriz do psicossoma. Todo mundo aqui tem cicatriz, a paracicatriz do psicossoma. São essas que às vezes predispõem, é o viés, aquilo que nós estávamos falando de viés, é o viés, a vertente, para chegar no nó gorge, no busilis, naquele ponto de menor resistência. É isso aí, que é o que a gente chama de megatrafar básico, orgânico, é esse aí. Olha a lógica. Professor Valdo. Oi. Eu estou achando eu estou achando interessante a sincronização do verbete com
os temas que foram abordados lá no seminário de dessomatologia. Uma das maiores propostas do Colégio Invisível de Dessomatologia é justamente a desmitificação da morte, do processo da morte e tudo mais. Mas, por falar em coisa, eu queria que você explicasse, por favor, na penúltima linha de fatologia, os cadáveres ideológicos. Penúltima linha. Os cadáveres ideológicos. Que é isso? Qual é o maior cadáver ideológico dessa plateia que está aqui hoje? Quantas pessoas tem? Umas 100, não tem? 100 e pouco. Qual o maior cadáver ideológico de vocês? Eu vou dar minha opinião depois, mas eu queria ouvir vocês. Hoje eu estou fazendo tudo na base do lote. Eco, A, B, entendendo? Qual que é? Qual é o de vocês? Serenão? Eu vou falar uma que está difícil. A boa parte de vocês foi influenciada. A gurulatria. Hein? A gurulatria, a crença. Mas não é só a gurulatria. O catolicismo, por exemplo, influiu um monte de vocês. O que você acha? É um cadáver ideológico. Tá. Eu, por exemplo, eu meti o pau no catolicismo hoje aqui, no canonismo, ninguém me bateu, ninguém julgou nada em mim, não mandaram tomate em cima de mim. Então, veja, vocês já superaram o processo. Agora, veja, levanta a mão, quem é que teve influência de catolicismo? Nossa, se eu soubesse que era tanto, eu teria ficado quieto. Eu pensei que fosse menos. Agora, uma coisa, quem é que teve aqueles rituais que a mãe leva a criança para ter? Quais são os rituais? Levanta a mão, quem é que teve? Eu não tive. Precisa explicar mais, ô Maria? Depois dessa? Depois dessa, precisa? Eu não tenho nada disso, que eu não passei por essa. Por isso que eu falo equidistante, numa boa. Estou me sentindo muito bem. Essa aí, ó. Essa aí eu já passei. Mas olha, esse é um dos cadáveres ideológicos mais sérios que tem por aí. Vocês não acham que tem? Não tem lógica isso? Não faz sentido para você, Fred? Não faz? América Latina, na influência católica é muito grande. Pois também. não. Então, aqui, todos nós não é isso. Portuga, né? Lusitano. Não é fácil. Aqui é muito complicado. A situação toda aí. Queria aproveitar e fazer uma pergunta, professor. A gente está estudando aí o livro Democracia Pura, e uma das condições que está colocada é a perda da democracia exatamente pelo mau uso da religião, e no caso se falava mais do processo de magia que tinha envolvimento com o parapsiquismo. Dentro disso a gente também tem um cadáver ideológico, vamos dizer, na retomada ou investir fortemente no processo da democracia. Eu acho que essa é uma responsabilidade nossa por estarmos também nessa história. Agora, a Igreja Católica é aquilo que eu falei. Na maior parte do tempo, ela fez mais mal do que bem. Até hoje o negócio ainda está assim ainda. Veja bem, século XXI, os caras são contra a camisinha, quer dizer, uma coisa irracionalíssima, não tem jeito de defender. Então, a bitola desse povo é de morte. É muita gente baratosférica que tem na Igreja Católica até hoje. Mas, você sabe, religião, a maioria é isso. Eles criam um mito e não tem jeito de escapar daquilo, aquilo domina a pessoa, é um senhor problema. Então, como é que fica? É duro. Professor Valdo, eu queria retornar à fala da Ludmila e que você estava explicando sobre, muitas vezes, um processo evoca um grupo. Você poderia clarear mais isso? Muitas vezes o processo é o quê? Evoca um grupo. Sim, né? mas poderia sempre ampliar? evoca um grupo. Tudo é um processo de evocação de grupo. Então, por exemplo, vamos olhar você lá com as dezenas de pessoas da família. De onde é que veio isso? Você andou estudando, né? Você Sim, já tem uma gênese. Você já achou a origem do rio Amazonas, que é a sua família? Já. Quer dizer, tem que ver onde é que ele começou, qual Os riacho mouros na Península Ibérica, vindo da... Tudo é Europa. A maioria das nossas coisas aqui no Brasil, o negócio mais é Europa. Agora, a Europa, por influência dos processos africanos, de escravatura,
e problema também de linguagem, né? Isso. Processo, principalmente português, espanhol e francês. Isso influiu demais as coisas nossas. Isso. Agora, o Nordeste, aquela área toda lá, teve muita influência do povo europeu, né? Você sabe como é que é? Até recentemente, não faz tanto tempo assim. O professor continua ainda... Até na Segunda Guerra. Isso. É isso que eu ia abordar. O negócio Entendi. é sério. Vamos pensar bem. Uhum. Agora aqui. Trabalho em um ambiente baratrosférico. Todos em minha volta são robôs existenciais. O serviço é puramente braçal. Bolas? Como se dá a evolução de um ambiente completamente inóspito ao desenvolvimento? Primeiro, é uma boa coisa para você desintoxicar. Se o trabalho é braçal, ajuda a pessoa a desintoxicar, não fica com constipação intestinal, a pessoa pode estudar mais. Então, usa bastante o seu corpo para suar durante o dia, toma banho e depois vai estudar, vai ler. É uma saída que você tem. E outra coisa, a melhoria disso é pôr escola. Essa turma toda frequenta alguma escola? Arranja na empresa a escola para ajudar os caras, ajudar todo mundo. A gente não precisa fazer só o trabalho braçal. Tem que fazer trabalho braçal uma hora e o trabalho intelectual noutra hora. E eu vivo fazendo isso o tempo todo. Atualmente eu faço mais carregamento de pasta. Sou especialista em, entende? Sou aquele cara que trabalha no porto. Como é que chama? Sou estivador de pasta. Agora veja, outra coisa que já falaram que eu sou estivador de livro, né? Isso que eu vivo carregando livro. Aqui, ó, eu tenho quantos livros aqui? Tem 4 mais 1, 5 livros, ó. Sou estivador. E olha, tem esse aqui na frente, mas esses são a minha barreira, né, de defesa, por causa do Arlindo. Isso é outra coisa. Então, veja, sejam estivadores intelectuais de pastas, de livro, de papéis, de dicionário. Por exemplo, dicionário é um negócio que pesa, ao que me consta. E nós estamos com 5.000 e lá vai fumaça. Não é isso? Então, vamos pensar bem, 5.400 tem lá embaixo. Sejam estivadores, então, de dicionário, tá certo? Isso aqui é uma saída para escapar dessa situação. As crenças e mitos mais problemáticos são aqueles arraigados, enraizados, entranhados nas nossas holomemórias, vindas de retrovidas, sem quase nada de lucidez e discernimento, mas que atuam hoje subrepticiamente no nosso dia a dia. Como podemos chegar a essas raízes nefastas? Como obter a autocura e a retirada definitiva desses pontos obscuros da nossa intraconsciencialidade? Olha, eu estava falando aqui hoje um processo desse sobre o problema da série X e da personalidade consecutiva. Por exemplo, tem gente aqui que a gente podia abrir o jogo. Eu poderia abrir. Quer dizer, meu ponto de vista, dentro da minha posição, daria. Mas, por exemplo, do ponto de vista da pessoa que é a cobaia, não dá. Então, vocês vejam, a primeira coisa que você aí, ó, que está preocupado com isso é o seguinte: você está preparado para conhecer você realmente? Essa pergunta é cretinice. Ô Flávio, você está preparado para conhecer você, ô Flávio? Não, você já pensou aí, a minha chefa aí do lado, você está preparado para conhecer você? Tinha gente que vai perder o caminho de casa, se a gente for falar. Está entendendo? É o senhor problema. Valdo. Então, veja, eu nunca sei quando a pessoa está preparada. Eu só sigo quando me dão um alô extrafisicamente. Não, ó, ele aí já pode falar, ou ela aí, fala aí. Valdo, como que eu posso responder melhor uma pergunta? Porque, por exemplo, eu não saberia dizer se eu estou ou se eu não estou. Você nem está sabendo dizer, eu Pois devia é. de saber. Ele pergunta sobre tudo, eu já devia de Exato. saber. Como é que eu faço para saber? A Paula também já devia de saber. Ela cisca tudo. Como é que eu faço para saber? Se eu falasse, por exemplo, estou, como é que você ia assim, rebater a minha resposta? A primeira coisa é o seguinte, por exemplo, quem é que te conhece bem aqui? Tem alguém? Mais ou menos aí. Quem? Você. no lado aí. Qual é o mega trafar que eu posso apertar nele? Mega trafar ou trafora? Trafar. Meu negócio é trafar.
Trafora, só vocês que mexem com isso. Eu só mexo com trafar. Meu e dos outros. Olha, vamos ver aqui. Tem um que eu já falei para ele, inclusive, que é uma tendência mais autista dele, em relação à grupalidade, assim. Então, autismo, ele às vezes mas ele tem feito muita força, porque o meu, você sabe. Eu tenho colocado o ferrão do boi nele há quanto tempo? Faz alguns anos. Agora, o problema todo é o seguinte, se eu fosse falar a realidade dele, ele não ia ficar autista. Seria muito pior. O que é pior do que autista? Ele ia emudecer, ele ia ficar mudo, perdia a voz, laringe chácara não ia funcionar mais, ia dar uma opção de coisa nesse sentido, possivelmente. Eu nunca sei qual a reação que ele vai ter, então a gente não pode falar nada. Você está entendendo? Então a maioria aí é isso. A gente perguntaria, qual um trafar mais sério, um mega trafar? Ali pode levar a pessoa a embirutar o processo. Agora, por quê? A pessoa ainda não arregaçou as mangas para se enfrentar. Você começou, mas ainda tem alguma coisinha. Tá bom. Você me dá um tempinho aí que eu chego lá. O problema é ele quer fazer agora um negocinho. Quer fazer o quê? Professor. Nesse caso aí, só complementando, então, quando a pessoa está no ponto, é quando o megatrafor está convergente com o mater pensene dela, seria isso? Um parâmetro. Começando a entrar. Entendi. Agora, o problema todo é a superposição. A hora que uma mão em cima da outra, perfeita. Essa superposição. Aí, o megatrafor vai espremer o megatrafar. Mas agora veja, por que isso é difícil? Tem uma ideia? Eu já falei aqui muito. Qual a dificuldade disso? Isso. Olha lá, já falou. Temperamento. A hora que faz isso aqui, encaixou no temperamento. É o alinhamento. É o negócio do alinhamento. A superposição. Entendeu? Mas do ponto de vista positivo. Agora veja, isso aqui é o problema do mental soma sobre o psicossoma. Do ponto de vista metafórico da imagem, ela é perfeita. Uma coisa é da outra. Então, nessa hora, a situação é precária. Tudo pode acontecer. Agora, se ele chegar e fizer isso, e o mental soma, você está entendendo? Começar a funcionar, ele aí vai admitir as coisas, porque tudo mais que ele dava valor, ele já jogou fora. O problema, gente, são as pessoas que dão valor para o mito. E outra coisa, tem gente que você fala determinado mito, ela acha que não é mito. Não, para mim não é. A pessoa fala assim. Quer dizer... Enquanto não há essa convergência, a pessoa ainda está, de certa maneira, apegada ao megatrafor. Com o pé nos dois barcos. Se você fala, ela afunda os dois barcos também. Um pé em cada barco. Interessante. É aquilo que eu chamo. Professor, aqui, ó. Outra coisa, na hora que faz isso, a pessoa pode queimar a vela da vida pelas duas pontas. Ela embiruta. E no meu caso, eu que já identifiquei o meu, que é dispersão. Como é que eu posso fazer para já assumir, já fiz tudo? Qual que é? O meu é a dispersão, né? Já caiu a ficha. Isso aí é já antigo, esse aí e a como gente é já sabia. Não tem mais nenhum depois. Não, mas esse aí, para mim, já está pacificado dentro de mim mesmo. O que eu posso destrinchar mais a partir de... Não, a primeira coisa é ver o que está funcionando aí direito, né? E qual a bibliografia que você já fez para combater a dispersão? A síndrome da dispersão consciencial, é isso? Eu estou trabalhando muito na minha organização. Eu estou investindo muito, até, vamos dizer assim, de tempos em tempos eu dou uma revisão na minha organização física, nos meus pensenes, né? Você está deixando de ser superficial dentro daquilo que você pesquisava. Você está ampliando, está aprofundando, é isso? Exatamente. Isso é importante, o caminho é esse, está tudo certo. Então, é por aí o caminho. Daqui a pouco você vai falar quem é que eu fui. Eu não vou precisar de falar para você. Está entendendo como é que é? Não, porque quando a gente assume, entendeu? Como a gente admite, eu vejo assim que daí é outro patamar, entendeu? Então você muda, porque daí você quer correr atrás mesmo, você não quer mais aquilo, você quer deixar Agora, aquilo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Esse negócio de personalidade consecutiva, as melhores personalidades, às vezes, são aquelas que não apareceram, que não são notórias, que não são sérias, nem famosas, que não foram registradas. Então, isso é muito importante. Muitos de vocês têm isso, mas a vida foi muito útil.
é difícil, às vezes, da gente conseguir tirar informação disso, né? Porque quando é Porque conhecida, não você tem tem, biografia, não tem né? subsídios. É difícil Você está demais. entendendo? Não tem elementos de pesquisa. Mas o que você queria? Fala. Professor, aqui na página 69, na frase enfática, o senhor coloca em plena efervescência cognitiva do terceiro milênio. Do que seria esse terceiro milênio? Qual fato é o determinante? Por que é terceiro milênio? O terceiro milênio? O terceiro milênio é esse que nós vivemos, porque tem o primeiro milênio, o segundo, esse é considerado terceiro. Dentro dessa essa época, ou era comum, esse é o terceiro milênio, 2001 para cá. Entende? É o início do terceiro milênio. Agora, o que eu estou fazendo? A efervescência cognitiva do terceiro milênio. Quer dizer, na atualidade, o que ocorre hoje? Nós estamos com uma supercomunicação, um processo, por exemplo, de informação até exagerada. Os estímulos que você recebe por dia são muito maiores do que era, por exemplo, há meio século. Entende? Hoje tudo está mais rápido, tudo a jato. Isso, então, influi muito. Há uma efervescência, quer dizer, a coisa está borbulhando. Está entendendo? É muito movimento. Por exemplo, eu acho que vocês são fora de série. Por quê? Hoje é sábado, amanhã é domingo, depois de amanhã é feriado, e vocês estão aqui, comigo, numa tarde dessa. Está um solão lá fora, hoje está muito quente, uma verdadeira primavera, cheinha de flor por todo lado. E vocês estão aqui. Quer dizer, estão aqui para a gente debater esse assunto. Vocês são fora de série. Você entendeu o que eu quero dizer nessa época nossa? Agora, mais de 100 pessoas aqui debatendo isso no sábado, dentro de um feriadão de sanduíche, isso é o máximo. Quantas pessoas tem aqui, você sabe? 120. Pois é, veja bem, 120. Outra coisa, professor, na taxologia, número 15, literatice, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre... A literatice são as tolices, chamada tolice da literatura. Porque literatura é ficção. Sendo ficção, é imaginação. Sendo imaginação, é tolice, é coisa infantil. Entende? Não é coisa concreta, palpável, séria. Entende? É invenção. A inventividade qualquer um tem. Criar as coisas por fantasia é a coisa mais fácil que tem. Por isso, literatura é uma coisa, a literatura que eu estou falando de modo geral, a literatura em si. É secundária, não interessa. É o processo artístico que você perde muito tempo com isso. Entende? Professor Valdo, aqui. Em relação à medicina, na qual a gente vê muitos mitos, né, tanto ao diagnóstico, quanto à terapêutica, e na nossa condição de saber qual é a verdadeira etiologia de certas doenças e não poder de jeito nenhum abrir e nem usar aquilo, nem expressar aquilo. Como que a gente pode fazer, enquanto profissionais médicos, atuar na profissão, sabendo desses mitos, mas ao mesmo tempo não omitindo um tratamento? Eu acho que uma das coisas mais sérias é usar aquilo que eu sempre usei em medicina. Eu uso a minha energia sem ninguém saber que eu estou usando. Isso aí já ajuda muita coisa e eu transcendo a medicina comum, tradicional, institucionalizada. Por isso que dava sempre certo as minhas coisas no consultório. Em Uberaba, aquele monte de gente. No Rio, eu tive que deixar o consultório, 12 anos depois ainda tinha gente me procurando. E outra coisa, no Rio, para eu fazer um elitismo da situação em Copacabana, eu fui cobrar tudo aquilo que era o teto máximo da medicina na época lá. Eu já entrei com quanto que é a maior consulta que tem por aí. Eu quero cobrar tudo no teto máximo, só para excluir os processos. Mesmo assim, você está entendendo como é que é? Agora, por quê? Eu trabalhava de uma tal maneira que a pessoa ia lá, por causa de uma coisinha no rosto. Eu dava uma reforma geral na situação da pessoa. Aquilo, daí a pouco ela trazia um maridinho, trazia a filha, trazia o filho. Era um negócio. Daí a pouco você não aguentava mais. Era o tratamento familiar. Você está entendendo? Você sabe que quando eu tinha meu consultório, o povo queria fazer um local especial para mim, gente rica, lá no Rio. Eu falei assim, não, eu vou fechar meu consultório, estou trabalhando aqui, é temporário, não posso cuidar disso.
Tem opção de coisa para fazer. Não dá. Então, por quê? Por causa da energia. Você melhorando o holopensene do paciente, seja homem, seja mulher, você melhorou tudo. Isso supera as técnicas médicas, os aparelhos médicos, os remédios da medicina, todos os processos que você usa terapêuticos. Todos os exames complementares você supera, se você fizer o uso do problema da energia. E outra coisa, ninguém precisa saber que você está fazendo aquilo. Então, procure colocar no remédio que você dá, na receita que você entregou, na técnica que você usou, no curativo que você fez, mete energia consciencial positiva nisso, que tudo vai funcionar melhor do que com qualquer outra pessoa. Você veja bem, esses anos todos trabalhando com esse monte de gente, estudou uma loucura. Eu nunca tive um problema maior disso. Tinha gente que ia de ambulância para o meu consultório, por exemplo, lá em Uberaba. Nunca morreu ninguém lá dentro. Nada, nunca. Agora, é lógico que muita gente eu vi morrer, até eu mesmo cantava a pedra, não, isso aqui morre essa semana, o processo todo é esse, tá. Eu vi, mas nada assim, em cima do lance, ou qualquer coisa em cima de mim. Passando esses anos todos, eu nunca tive um problema de processo, ou qualquer coisa contra mim, até de medicina. Agora, veja, é a base. Outra coisa, eu não trabalhei só aqui. Devido ao processo de Sakurai, eu trabalhei no Japão, trabalhei na China, trabalhei em Manila, nas Filipinas, trabalhei em Vegas, trabalhei em Washington, trabalhei em São Francisco, trabalhei em... Tudo eu atingi gente. Los Angeles, está entendendo? Agora, nunca tive maior problema de nada, dentro do processo nenhum. Então, o que eu vejo é o seguinte, o estado vibracional é a chave para a vida humana. Agora, dentro da medicina, é a chave de tudo. É a chave terapêutica, é a chave, vamos dizer, tecnológica, entendeu? Tudo. Não é só paratecnológica, é tecnológica. Pensa nisso. Quanto mais uma pessoa da área de saúde dominar a energia, melhor ela é naquilo que ela exerce. Poderia fazer um paralelo sobre o inconsciente coletivo com o assunto de hoje? Olha, o inconsciente coletivo nada mais é do que o holopensene básico da situação da pessoa. Então, a holobiografia da pessoa até um certo ponto é inconsciente dela. Isso tudo está aí. É o domínio acástico, aqueles negócios que eles falam no Oriente, é a mesma coisa. Então, esse negócio de inconsciente, que é o imaginário popular, essas coisas todas, tem vários nomes que eles usam para isso tudo. A coisa mais séria mesmo é a holobiografia da pessoa, e aquilo que está gravado dentro da própria pessoa. Isso é que é mais o inconsciente coletivo. Agora, esse inconsciente coletivo, a gente não pode ir no bico daquilo que a pessoa pensa, ou daquilo que está marcado como sendo a tradição. Tradicionalismo é uma das coisas que mais atrasa a vida na Terra. Tem que ter muito cuidado com isso. Toda essa falácia em cima da ufologia e a história dos pleiadianos e a sua total influência nos seres humanos e a terapia da luz, até que ponto que é verdadeira? Ela é verdadeira, como uma das grandes, todas as duas aqui, né? Uma das grandes superstições da atualidade. É uma superstição real. Então ela é verdadeira nisso. O mais é besteira. Do ponto de vista de veracidade, não tem nada nisso. Hoje é o dia das bruxas, mundialmente aceito. Quer dizer, onde se vivenciam as lembranças de vampirismo, magia e orgias de todos os tipos pelos seres ignorantes. Até que ponto esse dia contribui para o assédio das consciências ignorantes ou a população em geral? Existe algo que se possa fazer agora para minimizar esse assédio sobre as nossas cidades? Sim. Meta o pau nessas coisas, acabe com a bobajada. E outra coisa, são os processos comerciais. Desanca com esse processo, aqui ó, Halloween, aquelas besteiras todas que tem. Acabe com isso. Agora, o problema ó, é a boca no trombone, a boca no microfone. Vamos falar dessa realidade, que assim vai ter gente que vai se despertar. Né? Qual a relação entre mito e verdade quando se fala de vampiro?
Não, existe uma opção de gente que é vampiro. Tem o vampiro do bolso das pessoas, que é a algibeira, que é o órgão mais sensível do corpo humano, é muito pior que o sangue. É o cara que dá a facada no outro. Facada que eu estou falando, econômica. Vai lá que está precisando de dinheiro. Isso tudo é vampiro. Agora, tem o vampiro de energia, tem o vampiro de emprego, tem o vampiro político, tem vampiro de todo jeito. Isso aí é o que acontece mais. E do que é relatado de vampiro no livro Romance a Rainha, o que eles falam que é comum nos casos de vampiro na Índia, onde ocorre da pessoa deixar o corpo em estado de hibernação, é dado como morto. Mas a consciência sai do corpo e pode até cometer homicídio em terceiros, atacando as pessoas, inclusive chupando sangue. A monja estaria na história do Romance a Rainha e teria sido companheira de algum momento do Nigromonte Horenseb? Não tem nada a ver com isso. Agora, o problema todo é o seguinte: você esqueceu do zumbi. Os zumbis é que são os piores dessa história toda. E outra coisa, o zumbi aquilo existe mesmo. Eles conseguem fazer a pessoa ficar um pouco alterosa, né? Alterada. O mega mito do mundo é a divinização e o culto a Jesus Cristo, que marcou uma era e ainda serve de base moral e cronológica planetária. O senhor não acha prematuro demolir esse ícone e deixar os seus adoradores sem um referencial e chão debaixo dos pés? Não. Eu sou favorável à impactoterapia. Vai estudar o que é impactoterapia. Soco na cara e fratura exposta. Nós precisamos, a maioria, de cirurgia. Fazer uma prescrição apenas ambulatorial não resolve mais. Nós já fizemos isso através dos milênios, não deu certo. O negócio é mostrar a realidade, não tem jeito. Agora, tem um limite, que é esse, por exemplo, eu não falar certas coisas para o povo aqui, eu vou até um limite, é esse aí, que é o limite da cosmoética, para não fazer estupro evolutivo. O limite que nós chamamos disso é estupro evolutivo. Agora, tem um mito maior que foi criado do século passado para agora. O nome dele é Adolfo Hitler. Está cheio de neonazista aí. Isso é pior ainda do que o J. Cristo. Esse já ganhou do Cristo atualmente. Fez mais mal aí recentemente do que ele. O Cristo já está diminuindo o negócio, já tem muita gente. Agora o J. Cristo deu lugar para o Hitler, Adolfo Hitler. Né? Como podemos fazer a profilaxia dos mitos onipresentes em todas as culturas na nossa próxima ressoma, ainda na fase infantil? O curso intermissivo serve de profilaxia para a evitação de certos mataburros na intrafisicalidade, é lógico. Como podemos fazer a depuração do mental soma? Olha, a depuração do mental soma deve ser feita a partir de agora. Corta seus mitos, as suas tolices, as infantilidades, os desvios, aquilo que não presta mesmo. Ponha isso na sua cabeça. Com isso, você já vai começar a melhorar a coisa. Tudo vai ficar melhor. Agora, eu falei em Halloween, apareceu aqui. Hoje, eu não tinha lido aqui, porque chegou tudo junto. Hoje comemora-se o Halloween, o Dia das Bruxas. Festa esdrúxula americana que agora contamina também a cultura brasileira, que adora copiar a moda do exterior. Quais as repercussões extrafísicas e baratosfera que ocorrem nessa data? Quais as consequências para os evocadores incautos? Como se não bastasse o dia de finados? Sim. Agora veja, já fizeram o Halloween, já perto do dia dos finados. Valdo. Até que é uma boa. Alto demais. Esse aqui está alto demais. Eu vou comentar porque você está falando no Halloween. A Terezinha mandou uma foto para mim da família do filho dela, do John, da Hope, do Brandon e do Colin, que é o menorzinho. Os pais, a moça estava vestida de bruxa, o outro de pirata, o menininho, o Brandon, maiorzinho, de pugilista, e o mais novinho de Scroct, de jogador. A foto do Halloween. Os pequenos, às vezes, eles fazem o quê que você falou? O pequenininho é... Escoteiro? Scroct. Não, eles são pequenininhos. As fantasias de Halloween, o garoto está vestido de trapaceiro, de jogo. Ah, sei. Aí eu falei, nossa, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa. Sei, mas o americano gosta dessas coisas. Pois infantilidade, né? Pois é. Gente, foi eles que criaram aquela técnica da psicologia que pega uma pessoa adulta enorme e põe fralda nele. Isso é coisa de americano. Quer dizer, vocês querem coisa mais absurda do que isso?
Halloween ainda não é nada. Usar fralda. Você já pensou? Eu pegar aí uns gigantes assim? Não, vamos colocar uma fralda no Valdson. Presta atenção. Como é que fica isso? Não, vamos pensar. Ô Arlindo, você se candidata à fralda? Agora, ó, junto com a fralda, vem uma chupeta enorme para a pessoa voltar a ser recém-nascida. É isso que eles acham. Agora, veja, vocês querem coisa pior do que isso? Agora, americano gosta de coisa brilhante, sabe? É igual bicho. Gosta das coisas bem brilhantes, que chama atenção, exótica, diferente. Gente, o que eu vi nas casas americanas, material do Oriente, não é de brincar. Tudo que vocês pensarem de coisa exótica tem em casa de americano. Quanto mais rico, mais tem. E tudo brilhante, coisa que brilha, metal, dourado, aquele negócio todo. Isso é a cultura. Eles foram acostumados assim por causa de Hollywood, né? E outra coisa, isso é o requinte. É uma aparente requinte que eles querem ter. Quer dizer, a suntuosidade é através do brilho, da coisa exótica, diferente, bizarra. Tem muito disso lá. É fogo. O que vai fazer? É cultura. Nós também temos, né? Cada um tem seus idiotismos culturais. O Brasil tem, todo país tem. Professor, aqui no B no final. O que o senhor acha da numerologia? Eu vejo que o senhor fala de vez em quando. A numerologia, do jeito que eles falam aí, é muita tapiação. Eu mesmo conheci o cara, estive conversando com ele, etc. Mas eles falam muita bobagem nessa situação toda. A numerologia real é aquela que a própria pessoa vê pelo que acontece na sincronicidade da vida dela. Isso tudo existe. Tem umas coisas técnicas que não correspondem àquilo que nós achamos. Você está entendendo? Uma delas, por exemplo, é o processo da caligrafia, que é o estudo, por exemplo, caligráfico da pessoa. Eles analisam. Tem muita coisa que é real, mas é exagerado. Outra coisa, o problema de nome, a onomástica. Então, o cara chamava Jorge, isso passou para Jorge Benjó. Você está entendendo? Tudo isso, que é isso aí, vai contra, isso tudo é bobagem, besteira da astrologia. Mas agora eles incutem isso, e tem profissionais dessas coisas. Então, tem muita coisa disso que é real. Outra coisa, que tem coisa real, mas tudo é exagerado. A questão, por exemplo, do Feng Shui. Se colocar certas coisas adequadas para melhorar o ambiente, com as energias do holopensene, está correto. Mas eles não, eles exageram para dar ibope, para vender bem, para aquilo virar indústria. É um comércio. Tudo errado. Você está entendendo como é que é? Então, no nosso caso aqui, que a gente pesquisa o processo o parapsiquismo e tudo, é ficar anotando mais as sincronicidades. O parapsiquismo é que mostra com o tempo o que é que influi na sua vida. Tudo influi, porque tudo coordena para vir para a pessoa. Mas o que tem por aí tudo é na base de superstição, porque não está sendo estudado com racionalidade. A pessoa não vivenciou aquilo. Cada pessoa tem que vivenciar o que é que tem para ela entender isso. O parapsiquismo leva a pessoa a vivenciar isso, mesmo ela não querendo. Com o passar do tempo, ela vai entender isso tudo calmamente. Aí ela corta essas bobajadas todas e joga fora. Começa pela astrologia. É muita besteira que tem, os horóscopos, essa coisa toda. Mas, por exemplo, as mancias. Eu mesmo mostro o processo. Você põe energia, você abre o livro, marca uma coisa, que você pode fazer o negócio correto para você, bem adequado. Você pode fazer a experiência depois, em 100 que você for fazer, 95 vão dar certo. Então, está provado, você vai provar para você que aquilo funciona. Mas veja, isso é um tipo, e é seu. Você não pode fazer isso para os outros. Isso não funciona. Então, com a sua energia, você canaliza todas as muletas que existem no cosmos. Quais são as muletas do cosmos? Tudo aquilo que a energia construiu ou permitiu construir. Tudo quanto é objeto que tem é muleta evolutiva. Começa pelo nosso corpo. Isso aqui é uma muleta. Vai chegar um ponto que a gente joga isso tudo fora. A nossa consciência não precisa de muletaria nenhuma. Agora, esse cosmos, nada mais é do que uma almoxarifada de muleta. É o macro. Macro, estou falando, não é macrosoma, não. Macro. Macro. Você está entendendo? Macro. Macro de almoxarifado de muleta. Muletaria, como eu chamo.
Há 50 anos eu já chamava isso de muletaria. Então veja, o que é esse cosmos? É a muletaria. Universo, muletaria. Agora a nossa consciência é outra coisa. E a gente vai acabar com tudo isso. Por isso que tem lá, ó, escala evolutiva das consciências. A hora que a gente começar a entender aquilo mais, todos esses mitos, nós vamos exterminar, extinguir, eliminar de uma vez para todas. Agora você já pensou? Se hoje a gente fosse cortar todos os mitos, a nossa própria conversa teria que mudar. Nós falamos a opção de coisa na base de mito. Isso tudo teria que ser cortado. Então como é que fica? Vai chegar um ponto que não tem nem linguagem, de tanto mito que existe na vida humana, tanta muleta que o povo usa. Então vamos cortar as muletas que nós pudermos. Agora temos que ser iconoclastas conosco, quer dizer, não ficar pedra sobre pedra daquilo que é excessivo. Isso aqui é o ideal. Agora, Ami, você pode ir em frente. É um detalhe. Aqui na holotecologia, eu estranhei a sequência das tecas. Ah, sim. Na minha lógica quadradinha, eu achava que viria primeiro a mitoteca. Não, mas eu primeiro falei na mental somáticoteca. Porque está contra? Não, eu só queria entender melhor. Quer dizer, não, aí mental somática teca. Porque não adianta a gente falar sobre mito com uma pessoa que não tem mental soma. Você sabe que tem uma opção de gente aí que não tem mental soma, quer dizer, ela não sabe usar o mental soma. Eu vou falar sobre mito com uma pessoa que já não tem racionalidade, eu não vou perder tempo. Então, a primeira mesmo, que é a mais séria, aí é mental somaticologia, você não acha, não? Que é o discernimento. É porque eu não vou perder tempo de falar sobre mito com quem não tem um pouquinho de discernimento. É porque eu a pessoa é capaz até de me degolar, conforme o cara. Eu percebi que houve uma... Agora, depois vem historioteca, que é o processo do mito. Depois, a mitoteca propriamente dita, porque o problema todo é historiográfico, né? Antes de mais nada. Agora, depois, analíticoteca, você começa a analisar. Depois, a ressexoteca, se você não mudar, está danado. Depois, a evolucioteca e a cognoteca, que a cognoteca para encerrar a mesma coisa do mental soma. Quando eu olhei isso aqui, que eu estranhei a sequência, veio para mim que os mitos também eram um processo mental, né? Bem primitivo, mas era um processo mental. Vocês já notaram o charme de certos mitos? Sim. Tudo é um charme danado para conquistar todo mundo, são os deuses. Negócio de deuses. Agora, por que eu uso apelidos para falar dos benfeitores que eu conheço? Para não ter que explicar a vida deles. Agora, algum deles eu já coloco tudo de uma maneira técnica, outros não tanto. Então, por exemplo, eu chamo o enumerador de enumerador, porque ele é especialista no assunto. Agora, eu chamo a monja devido à aparência que ela tinha, que não é nada de monja. Com isso eu explico. Ah, não tem nada que ver com monja, não tem nada que ver com negócio de religião. Outra coisa, chamo o quilim, que é uma das coisas mais sérias que tem, que é o cavalo de chifre, o unicórnio, lá do Oriente. Por quê? Ele mexia ainda com os processos dele. A primeira vez que eu vi um signo lá na frente, depois aquilo veio, daqui a pouco apareceu a cara dele, depois os olhos dele, aquilo dominou tudo, aquela irradiação dos olhos dele. Aí eu fui atraído por aquilo e cheguei lá na China, encontrei com ele. Foi assim que eu encontrei com ele. Falei assim, então, esse cara é o do chifrudo, seria o quilim. Você está entendendo o mito? Quer dizer que a escolha dos nomes, de certa forma, é para não criar novos mitos também. Não, e para acabar com isso, outra coisa, deixa a minha barba crescer, que é para defender o meu jeito de falar, e ao mesmo tempo mexer com o mito, que eu posso meter o pau. O cara vem falar qualquer coisa de guru, qualquer coisa do Oriente, fala assim, não, sou contra. Nunca quis ir à Índia, porque eu fui fora do corpo lá e não quis saber de mais nada. Não quer perder tempo com aquilo. Baratosfera eu conheço. Você está entendendo como é que é? Olha o negócio. No entanto, eles me têm a conta de não, guru. Pode ser indiano. Já o outro que tem os mitos. O que é mais mito, por exemplo, que os judeus? Olha o tanto de coisa de mito. As roupas que eles usam. Comida. Não, o processo do kippah. Tudo é lavagem de mito. Tem as horas, os processos.
tradição. Agora, você quer mito maior do que os muçulmanos? Tem que abaixar aí, tem um horário. Você quer maior mito do que essas coisas todas? Então, veja, a genuflexão é um negócio terrível, né? Valdo. Até de mito. Valdo. Letra A. Okay, tudo bem? O verbete hoje aqui do resíduo mitológico, ele está classificado aqui como sendo da holomatologia. Né? Tem relação também com a descrenciologia. Né? Não, holomatologia só pode aparecer na descrença, né? Você quer arranjar isso em outro lugar, mas não, eu não vejo jeito. Não, beleza. Aí eu queria entender o seguinte, se você fizesse uma relação entre a maturidade e a descrenciologia nessa situação, nesse cenário. A última vida minha, por exemplo, de muita gente aqui, antes do curso intermissivo e depois do curso intermissivo. Quer dizer, o fato de a gente não gostar de ritual... No 700 Experimento tem lá a técnica da gente conservar um número exato de ouvintes. Então... De quê? Fala alto aí, vocês que leram. É uma técnica que eu usava de propósito. Então, por exemplo, aqui no Sul, em certas áreas, principalmente essas, tem muito imigrante, uma opção de coisa, eu chegava para dar um curso. Então, eu falava, ele chegava para mim e falava assim, Valdo, apareceu gente demais, não está cabendo, tem gente no corredor, tem gente na escada, tem gente que está um problema. Eu falei assim, deixa que eu vou eliminar isso aí. Vocês querem, né? Então vamos. Agora, fica lá na porta com dinheiro, que você dá o dinheiro, se é que alguém pagou dinheiro para algum curso. Eu estava dando, às vezes, na palestra eu já fazia isso, mas tinha que dar o dinheiro, porque se o cara for na palestra e depois ele vai embora, ele não vai querer ver o curso que ele já pagou. Eu já vi uma dessa lá na Glória, você fala de Jesus. Eu fiz isso, fala de Jesus tudo quanto é lado. Mas o melhor não é isso. Aqui no Sul, vai embora mesmo. Eu fui fazer, a primeira vez, numa das capitais aqui do Sul, na mesma hora um casal levantou, mas eu usava sempre os mitos maiores, JK, o JC, né, no caso aí, sério, o problema, por exemplo, homossexualismo, o processo de vegetarianismo e outras coisas mais. Então eu começava e mostrava assim o máximo de cara. Por exemplo, eu sou favorável ao aborto em certos casos, pronto. Aí um monte de gente Então levantava um casal e ia embora. Eu falei assim, qualquer coisa está lá, aquela pessoa devolve o dinheiro do curso que você vai ter, etc. A pessoa ia embora. Entendeu? Sim, mas a minha pergunta não é exatamente... Daí a pouco eu falava com ele, já está no ponto? Tá, então está tudo bem. Aí a gente podia fazer as coisas. Então, para não ficar cheio demais. Mas assim, não é exatamente essa então pergunta. Você vê o que é mito no Brasil. Agora eu fiz isso em vários lugares. Com certeza. Agora, por exemplo, se a gente comparasse um de nós aqui que passou pelo curso permissivo, eu, por exemplo, fico em dúvida no meu caso, assim, será que hoje em dia eu não gosto de ritual, desde pequeno, pelo simples fato de eu ter passado pelo curso permissivo, ou já vinha nessa linha? Não, porque ninguém foge de mito mesmo. Um serenão chega aqui, ele vai passar por mito na criação dele, possivelmente. Porque o processo é social. Sim, muito aniversário, o curso é muita comemoração, é muita festividade, sim. É muito social que tem que ser feito. Mas quanto desse resíduo que o curso permissivo tira? Não, isso vai tirando, mas é que a pessoa chega e ela começa a repetir aquilo que ela já fez em vidas anteriores. Então, na verdade, uma porção dessas situações estão sendo tiradas agora, quando vocês vieram para Cognópolis. Que antes disso vocês ainda estavam ainda tudo... Mas você quer dizer que, por exemplo, na vida anterior, na última vida, o percentual ainda era bem maior antes do curso permissivo? Demais. Não era uma coisa que a gente já não estava indo tão bem. Essa vida ainda é. Você veja, a hora, você viu aí, você estava aqui, a hora que o povo levantou a mão do catolicismo. Eu levantei também. Mas, por exemplo, eu tinha repúdio dessas coisas desde pequeno. Eu nunca tive esse negócio de primeira comunhão, nem sei o que é isso. Sim, mas se você voltar na minha outra vida, pode ser que eu não tivesse já com essa progressão, assim, quer dizer, o curso intermissivo que eliminou mais isso. Agora, na minha vida, eles fizeram força para fazer uma opção de coisa. Uma das coisas que existia naquela época era o processo de madrinha.
tentaram arranjar uma madrinha para mim de todo jeito. Aí arranjaram uma tia, que era irmã do meu pai, para ser minha madrinha da história. Foi a única coisa que eles arranjaram assim por cima, para só mostrar que tinha alguém, entende? Que era a Dindinha, entendeu como é que é? Mas eu nunca tive nada dessas influências assim, de infância, esse negócio todo, porque o povo era contra. E o meu pai era dureza, durão, ele gostava das coisas racionais, na maioria que ele podia. Não era fácil. Agora, gente, em relação ao que foi dito sobre personalidade consecutiva, por diversos fatores, penso ter identificado uma vida passada minha, recente, extremamente negativa. Apesar de não ter conseguido nenhuma vivência que comprovasse com absoluta certeza a sua veracidade. Todos os indícios convergem para tal, influenciando minha vida atual. Como superar esse mito pessoal negativo para que ele torne-se um fato consumado e eu possa seguir em frente? Primeira coisa, passado você não muda. Então muda o seu presente, que já é o futuro. Pensa só nisso. O mais é literatura, esquece isso. Passado, você não muda. Aquilo que você é, você é. Você sabendo ou não sabendo é igual filosofia. Filosofia com a tal ou sem qual, você vive tal e qual. Você sabendo ou não sabendo, você pode viver tal e qual. Se você quer melhorar a sua vida, você vai melhorar a sua vida, sabendo de vida anterior ou não. Com relação ao desenvolvimento de distúrbio da consciência, devido às interprisões causadas por erros do passado, um mesmo distúrbio, uma fobia específica, por exemplo, incidindo em pessoas diferentes, teria origens similares ou poderia ser bastante divergente, dependendo do caso. Não. Nenhuma pessoa tem a doença igualzinha das outras. Nenhuma pessoa tem a reação alérgica igualzinha da outra. Nenhuma pessoa tem a idiosincrasia igualzinha das outras. Todo mundo tem idiosincrasia, todo mundo tem alergia, todo mundo tem doença. Mas nenhuma é igual do outro. Por isso que a medicina hoje está mais avançada, ele já admite de fazer o tratamento específico, individual. Não adianta dar um remédio que serve para 50 pessoas que estão com a mesma doença, não. Às vezes tem que mudar aquilo e adaptar para cada pessoa daquela. Considerando os erros do passado, por que certas consciências têm fobia de sangue, outras de altura, etc.? Ué, isso aí não precisa explicar, né? Sabe lá o que houve? A maioria é processo de dessoma. Vocês estão entendendo ou não? Preciso explicar isso mais para ele aí. A maioria é problema de dessoma, é o modo de ter morrido. A gente tem fobia porque sofreu com aquilo e às vezes na hora da morte. Eu, por exemplo, eu comecei a ter muita rememoração minha. Então, fui lembrar de uma que eu fui como se fosse enterrado vivo. Eu não gosto de ficar no processo que me sufoca demais. E eu já vi isso fazendo os próprios exames lá. Eu falei assim, ó, não é bom. Agora, para mim foi bom lá, porque na mesma hora eu tive que parar, porque começou a dar problema de zumbido. Mas eu, por exemplo, eu não gosto disso. Outra coisa, tudo que diz respeito a um processo desse, para mim, eu acho negativo. Então, por exemplo, você entra dentro de um edifício, um hotel que você não conhece. Aí o elevador não funciona. Você entra na escada. Tem escada dessa que parece que você está no processo. Então, esse fechamento também. Agora, o que se passa? Eu fiz o contrário de todo mundo que tem medo da fobia. Eu procurei ver se eu tinha fobia. Com isso, eu comecei a ter mais retrocognição. Mas eu não posso ensinar isso para os outros. Eu acho que eu nunca nem falei nisso aqui, nunca falei isso. Vocês estão entendendo? Eu não recomendo isso. Mas então, por exemplo, através da fobia, a pessoa vai ter retrocognição. Mas veja, ela vai ter retrocognição a partir do fator desencadeante do trauma que ela não esqueceu. Então não é uma boa. Agora, para mim, foi o máximo. Agora, onde eu recebi o maior, assim que eu pude ver, foi quando eles colocaram fogo no meu pé e eu não vi. E aquilo incendiou a partir do sapato que eu tinha, pegou minha roupa e veio para cima, aquilo me matou na hora. E eles puseram mais fogo ainda, e eu não tinha visto. Então eu queria saber como é que era o negócio de fogo, porque isso aí eu já superei, eu não tenho nada a ver com o processo de fogo. Mas me fez lembrar mais, entendeu?
Então, por exemplo, eu comecei a mexer com fogueira, fui queimar umas coisas para ver como é que era, para incentivar a minha rememoração. Foi o máximo. Eu vi com detalhes. Eu vi com detalhes até o que tinha na casa, como é que era, quem é que estava lá, quem é que viu, tudo. Aqui. Depois, quando eu comecei a estudar. Então, eu comecei a lembrar da horta onde eu estava, com a plantação, o que havia, tudo. Vi quem é que me matou, tudo. Quem é que pôs fogo. Nas minhas experiências de retro também eu venho observando que a causa da dessoma, ela é muito marcante para a consciência, como é marcante no momento que a consciência se livra do soma e tem o alívio ali com os amparadores, com tudo ali. Então, são coisas antagônicas, mas que se completam. Funcionam bem. A ilusão não constitui um dos maiores mitos da consciência? Sim, ilusão. Ilusão é o que eu falo aí, ó. Como é que é o nome técnico da... Eu já falei aqui hoje, o que é? É ilusão. Como é que chama? Não. Não. Tem um nome técnico da própria... da parapsicologia, de tudo isso. Ilusão. Qual que é a ilusão? Alucinação. Esse aqui é o termo mais correto que eles usam. Não entendi o processo de atuar na medicina em tantos países em tão pouco tempo. Foi projetado? Não. Nas minhas viagens eu era obrigado a atender os outros, por isso. E outra coisa, não cobrava nada de ninguém, então era um curandeiro da história. Sou médica e tenho interesse em ajudar ao máximo as pessoas que me procuram, até porque atendo muitos clientes com câncer de mama. Tá certo, vamos em frente. Agora, eu quero te só lembrar uma coisa. Quando eu me formei em medicina, depois do meu infarto, eu montei um consultório que já estava, na verdade, montado já aos 4 anos. E eu atendi um ambulatório com outra pessoa. Mas, a partir dali, eu fui fazendo o negócio. Agora, a minha média de atendimento era a média de hospital. Eu atendia 95 pessoas por dia. Eu fazia triagem, é lógico que eu não atendia todos os 95. Atendia aquilo, fazia triagem, via como é que era, mandava gente para o hospital, mandava gente para o especialista. Tinha gente que falava assim, não, seu problema é comida, vamos arranjar para você isso aqui, dava comida. O outro, não, se eu vou te dar um remédio aqui que você precisa, que é esse negócio seu aí, tal, e por aí. Qual a sua interpretação para a morte de Jesus Cristo na cruz? Ele suicidou. Porque ele gostou, né, de morrer. Ele, Sócrates, todos fizeram eutanásia. Hoje eles gostam de falar que foi ortotanásia, mas é eutanásia, vai dizer que não. O cara com 30 e poucos anos podia ter vivido muito mais, podia ter feito muita coisa do jeito que o cara na época dele, que era o Apolônio de Tiana, fez. Para que é que vai acabar com o corpo? Jogou tudo fora. Mas tudo era mito, muita bobagem. Ele era muito mitificado pelo povo. Mas o que você quer? Professor, aqui na página 68, em taxologia, o senhor traz 30 aspectos relacionados à questão do mito. Talvez, nos próximos milênios, eu estava aqui analisando qual deles seria o mais difícil em termos de superação. Pensei no número 6 e no número 12, questão da ditadura e das idolatrias, porque sempre que se juntam números que aqui tem uns, por exemplo, que equivale a tudo, né? Por exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem aqui é tabu. Como é que você vai acabar com os tabus? Tabu é o mito. Sim. Aí, ó, 27, tabus. Tem tabu que é muito difícil de acabar. Como é que vai ser? Mas de uma certa forma... forma... Aqui está todo mundo envolvido com isso ainda. Pensa bem. Besteróis. Besterol também equivale a esses mitos todos. Olha lá, está lá, número 2. Crendices. Enquanto não tem o princípio da descrença, está todo mundo crente. O problema é o descrente. Quer dizer, você tem que ser descrente, quer dizer, 10 crentes em você. Quando junta 10 crentes, você fica descrente, aí o negócio melhora. Entendeu? Vamos dar um jeito nisso. Agora a ditadura é descrença. Agora, e os deuses? Deuses. Não é fácil. Fã-clube, pensa bem.
Ó, feudalismo, você viu que tem o feudalismo aqui? Ó? Aqui. Olha aí. Feudalismo a gente podia distribuir aí esse meu livro aqui para vários de vocês. E ia dar bem em cima dela. Valeria a pena ver. E a maior prova, eu tenho prova disso. Quantas pessoas levantaram a mão com o negócio do catolicismo aqui? Mais de 50? Pois é, então veja, todas essas são do feudalismo. Está na cara. O feudalismo era comandado pela igreja. A base mesmo mais séria, o fator que mais entende, influía lá. Agora, e a jogatina? Está aqui também, olha lá. Os modismos. Como é que fica com os modismos? Muito difícil, né? E o paraíso? Paraíso. Pódio esportivo. Como é que fica? Olha o Rio de Janeiro. Valdo? Coitado do Rio, né? Sai do espeto, cai na brasa. Sai do espeto, vai para a FIFA. Sai do espeto, vai para a Olimpíada. Sai do espeto, vai para o governo paralelo dos narcotraficantes. É fogo, Rio de Janeiro. Valdo, essa relação do feudalismo, hoje no Heterocrítica, é a democracia pura, que é bem o outro lado, é o oposto. Você chegou a ver alguma relação, teve alguma questão sobre o Heterocrítica que apareceu extrafisicamente? Não, isso aí está tudo dentro da nossa área, né? Essas coisas todas, nós vamos pesquisar isso muito nesses próximos anos. Amanhã eu estarei de manhã lá no curso da Heterocrítica. E de noite eu estarei lá, tudo discernimento. Amanhã eu vou me mudar para o discernimento fora das horas aqui. No outro, a outra vai ser aqui? Então tá. Vamos ver isso. Amanhã, de manhã, você pode me levar lá. 8h30 eu preciso estar lá, tá? Eu prometi para eles. Eu vou brigar com a turma de manhã e depois vou lá para ver umas coisas de noite. Ou aqui de noite. É isso. Quer dizer que o caso do Vasconcelos é aqui? A dessomática. A noite é aqui, né? Então tá. Mas o que mais você está querendo saber? Eu estou pensando nessa questão da Igreja Católica, do feudalismo, o quanto que a gente hoje precisa mexer com isso, como para não simplesmente virar aquele perseguir quem nos perseguiu. Não, como é que a gente deve lidar com isso? O pior da história é que a Igreja Católica persegue todo mundo sem entender nada de sexo. E persegue todo mundo com sexo. E eles é que são os maiores pedófilos. Isso aí é que eu considero uma das maiores injúrias, uma infâmia técnica que a Igreja Católica faz. Sim. Atualmente, o sacerdote maior lá, que é o cara o nazista, ele está tentando agora arrebanhar os caras casados, que a gente já está começando a adoçar, que viu que não tem jeito. É a primeira manifestação dele, assim, de abertura de alguma coisa, porque ele é atrasadão, um dos mais atrasados que tem. Um paralelo a isso, que eu andei lendo alguns livros da Opus Dei, e os ex-numerários eles falam tanto em fugir do inferno, e aqui é o inferno, a Opus Dei. Eles criam o inferno para eles. É o que eles mais falam. Ficam doidos. O processo todo é esse mesmo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 122 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 8 votos online. Teremos os seguintes recados: a Rosa e o Amin, programa Verbetografia; Marta, pela Apex; o Alexandre, pela Asimvex; Nilzabeth, grupo Integracons; e Eliana, Acoplamentarium. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar todos vocês para enviar trabalhos que serão expostos em painéis na Semana da Invex, no dia 21 de janeiro. No caso, podem ser artigos, trabalhos, projetos que tenham relação com Invexologia. São resumos que podem ser enviados até 1000 caracteres para a gente selecionar e depois fazer essa exposição que a gente quer doar para a Invexoteca, durante a Semana da Invex. Para enviar esses resumos, o e-mail é grafopensene@asimvex.org. E também vocês podem baixar a chamada de
trabalhos para esses painéis no site da Sinvex, que é www.asinvex.org. Ali tem a medida dos painéis, todos os critérios necessários para quem tiver interesse. Obrigado. Queria reforçar aqui o nosso programa Verbetografia. A gente vai começar na segunda quinzena de fevereiro, um programa onde as pessoas interessadas em elaborar um verbete vão ter a oportunidade de ter um acompanhamento dos professores, das pessoas que estão mais afeitas aí à elaboração dos verbetes. E se a pessoa tiver interesse, mas não tiver o tema, não tem problema, porque a gente vai ter no primeiro dia uma técnica, uma atividade, né, onde as pessoas vão poder encontrar o tema que vai desenvolver para escrever o verbete. Então, vai ser bem prático, nós vamos ter várias pessoas daqui que têm métodos assim, para desenvolverem etapas das execuções, assim, das sessões. A gente vai primeiro ter uma ideia de como é que é a elaboração completa de um verbete, enfim, vamos desenvolver. Vai ser um programa que vai durar 4 meses, uma vez por semana, 3 horas por semana. A gente está aqui com uma folha pedindo aqui uma alternativa de dias para poder a gente ver qual é o melhor dia, aquele que congregar mais pessoas, para a gente poder fixar, então, uma data, tá bom? Qualquer coisa, falem comigo, que eu estou com a folha aqui. Obrigada. Boa tarde a todos. A Apex convida, tenho o prazer de convidá-los, para participar do curso Autogestão Existencial. O objetivo principal desse curso é oferecer ferramentas para que a pessoa possa conciliar diferentes áreas da sua vida, por exemplo, trabalho, voluntariado, a escrita do livro e outros itens que são assim de interesse da nossa vida particular. Esse curso vai acontecer no dia 7 de novembro, no próximo sábado, e terá início das 9 às 11h30 e das 15 às 17h30, aqui mesmo no CIAEC. Ele tem um preço super simbólico, está super acessível e, mesmo assim, as pessoas podem parcelar em até 2 vezes, tá ok? Qualquer coisa, por gentileza, entre em contato conosco. Obrigada e até mais. Boa tarde. Nós queremos divulgar o simpósio de Conscienciologia, que será realizado em Porto Alegre no dia 7 de novembro, das 9 às 20 horas. O simpósio tem a temática O Propósito da Vida, que vai ser abordado a partir do Mater Pensene de cada uma das ICs que vão realizar o simpósio. Então, inicialmente, nós apresentaremos os princípios da Conscienciologia, ou seja, o paradigma consciencial. Depois teremos as seguintes palestras. Vida, reinício evolutivo, a partir da ressomatologia, apresentado pela Evolucim. Maturidade desde a juventude, a partir da invexiologia, apresentado pela Sinvexes. Vida humana, assistência sem retorno, a partir da Grupo Karmologia, apresentado pela ARAC. Evoluir é aprender e ensinar, a partir da Parapedagogia, apresentado pela Reaprendência. Bioenergias, experiência fora do corpo e parapsiquismo, a partir da Projeciologia, apresentado pelo IPC. Autoconsciencioterapia e o propósito da vida, a partir da consciencioterapia, apresentado pela OIC. A realização do propósito de vida, a partir da Porexologia, apresentado pela Apex. E concluiremos o simpósio com a apresentação da Conscienciologia no mundo, isto é, quem são as ICs, todas as ICs existentes hoje, e qual é a estrutura que elas apresentam para o público, né, onde é que as pessoas podem acessar a Conscienciologia. Todas essas abordagens, todas essas palestras, a partir de uma linguagem, com uma linguagem acessível, principalmente ao público que não conhece ainda a Conscienciologia. Então, nós pretendemos, com este evento, acolher o público que não conhece a Conscienciologia, né? Então, qualquer pessoa vai poder tirar proveito deste evento. Então, será realizado no dia 7 de novembro, no Hotel Everest, na Rua Duque de Caxias, 1357, no centro de Porto Alegre. Informações pelo telefone 51 3224 0707, 51 93 23 0340 e 51 8441 9995. O evento é organizado pelo Grupo Integracons, que é o grupo que trabalha com a integração
das instituições conscienciocêntricas que têm voluntários na região de Porto Alegre. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para participar do próximo Acoplamentário. Ele vai ser dia 20, 21 e 22 de novembro. O convite são para todas as pessoas, mas eu gostaria de fazer aqui um convite em especial para os jovens, vocês que estão aí atrás da sua telinha de computador. Vamos lembrá-los que os nossos 2 EPICONs que estarão trabalhando neste evento serão 2 jovens. E o tema que eles estarão abordando será sobre a conviviologia. Então, todos os jovens de todos os estados, todas as pessoas que estão aí atrás da telinha de computador, vocês que estão aqui, todo o pessoal da CCCI, vamos observar o que esses jovens estão fazendo para chegar a trabalhar com a interassistencialidade em tão excelente nível. E vamos aí sabatiná-los na temática sobre conviviologia. Todos vocês que estão aí querendo participar, é só ligar aqui para a recepção do CAEC, no 045 35 25 26 52. Estão todos convidados, não apenas os jovens, mas principalmente os jovens, ok? Para amanhã, foi eleito o verbete Status Momentosos, com 42 votos. Obrigado, uma boa tarde, até amanhã.